Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos equações exatas. Eu começo com uma observação. Vou pegar uma função f igualada a uma constante. Essa função f depende de x e de y. E o y depende de x. Agora eu vou derivar tudo isso aí em relação a x. A derivada da constante é zero. E a derivada da função f em relação a x é feita pela regra da cadeia. Tem que derivar a f em relação a x, e isso aí é vezes a derivada de x em relação a x, mais a derivada da f em relação a y, vezes a derivada de y em relação a x. Derivada de x em relação a x é 1. Eu passo a limpo e chego aqui. Agora, nós vamos convencionar o seguinte, que isto aqui significa isso aqui. Então, é como se nós pudéssemos multiplicar tudo por dx. Fica a derivada parcial em relação a x vezes dx, mais a derivada parcial em relação a y vezes dy igual a zero. Então, como eu tinha dito, o significado disso aqui é, por convenção, isto aqui. Eu comecei com a f igual a uma constante e cheguei até aqui. Nos exercícios de equações diferenciais, nós vamos fazer esse processo ao contrário. É isto o que se terá no enunciado e a resposta é f igual a constante. Uma EDO é exata se ela for desse formato aqui. Então, aqui nós temos uma EDO exata. Aqui nós temos uma EDO exata. E a solução de uma EDO assim, ou escrita nesse outro jeito, é você procurar a função f e igualar a c. A função f é essa, que tem essa derivada parcial em relação a x e essa derivada parcial em relação a y. Por exemplo, qual a solução da EDO exata a seguir? Eu posso começar com este termo ou este termo. Nesta aula eu vou começar por aqui. Em outra aula eu começo por aqui. Aqui está o dx. Esse termo que está junto ao dx é a derivada parcial em relação a x da função. Eu quero isso aqui, ó, achar a função f e igualar a c. Então eu preciso encontrar a função f. E essa função f vai ser obtida começando as contas com a integral em relação a x da sua derivada parcial em relação a x. Então, é a integral desse 2xy dx, que dá 2 integral de x em relação a x. X ao quadrado sobre 2. Esse y, como eu estou integrando em relação a x, ele é considerado uma constante que está multiplicando. Ele fica parado. Em geral, quando nós integramos, surge uma constante aqui.
Só que agora o processo é mais complexo, porque se eu puser aqui funções que dependem de y, essa é a solução que eu estou procurando. Por quê? Se eu derivar tudo isso aqui em relação a x, aqui dá para simplificar. A derivada de x ao quadrado vezes y em relação a x é esse 2xy. Aqui só tem funções que dependem de y. Quando eu derivo em relação a x, dá zero. Então, a derivada disso em relação a x é 2xy. Resumindo, quando eu for integrar em relação a x uma função de duas variáveis, aqui não é simplesmente constante, são funções que dependem de y. Vou passar a limpo. Eu tenho que a minha f vale x ao quadrado, y, mais essas funções que dependem de y. Agora eu vou procurar o que é que se tem aqui. Eu comecei integrando em relação a x. Agora eu vou derivar em relação a y. Derivada de x ao quadrado, y em relação a y. X ao quadrado, porque a derivada de y em relação a y é 1. Mais a derivada em relação a y dessas funções φ. E eu estou dizendo que isso é a derivada da f em relação a y. Só que a derivada da f em relação a y está aqui. Está aqui. Então, x ao quadrado mais 1. Isso aqui é igual a x ao quadrado mais 1. Peguei daqui. Porque isso aqui é isso daqui. Derivada é em relação a y. A derivada em relação a y. Olhando para cá, eu noto que tem x ao quadrado aqui e tem x ao quadrado aqui. Vou passar a limpo, já cortando esses x ao quadrado. Esse termo é igual a esse termo. Cortei o x ao quadrado de cada lado. Vou integrar em relação a y, obtendo as funções φ. Porque se a derivada dela é 1, então agora eu integro. E a integral de 1 em relação a y é y mais constante. Achei as funções φ, que serão colocadas aqui. Porque eu estou procurando é a f. Quem é a função f? Daqui. A f de xy é x ao quadrado y mais φ. E a φ é y mais c1. Eu acabei de achar a função f, mas a resposta da EDO é f igual a constante. Então agora eu vou pegar isso daqui e igualar a uma constante. Vou subtrair esse C1 dos dois lados e chamar isso aqui de C.
Então, essa aqui é a resposta do problema. F igual a constante. A solução dessa EDO exata é isto aqui. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.